voltei para o Brasil e percebi que não poderia retomar as conversas deste canal sem falar sobre um assunto que vai atravessar os nossos próximos meses. Sim, meu alecrim, as eleições. Até porque o primeiro turno das eleições de 2026 será realizado no dia 4 de outubro, justamente no dia do meu aniversário. Então, aparentemente, o Brasil resolveu me dar de presente uma eleição presidencial. E já que não vai ter como trocar o presente depois, talvez seja melhor a gente pensar com bastante responsabilidade antes de apertar a tecla confirma. Olá, como vai? Puxa uma cadeira e bora conversar? Eu sou Ana Clara, professora e pesquisadora, e neste canal nós conversamos sobre política, história, feminismos e sobre as estruturas que organizam a nossa vida em sociedade. Então, se esse tipo de conversa faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Bem, hoje eu quero conversar sobre uma pergunta que parece simples, mas que não é. Como podemos escolher em quem votar? Ou mais precisamente, o que realmente escolhemos quando votamos? Porque no dia 4 de outubro não vamos escolher apenas a presidência da República. Também vamos votar para os governos estaduais, o Senado, a Câmara dos Deputados e as assembleias legislativas. Em um eventual segundo turno, as disputas para presidente e governadores continuarão no dia 25 de outubro. E votar não é escolher a pessoa que parece mais simpática. Não é escolher quem você convidaria para tomar um café na sua casa. Não é escolher quem faz os melhores memes, quem frequenta a mesma igreja que você, ou quem consegue irritar as pessoas das quais você não gosta. Votar é escolher um projeto de sociedade. É escolher quais políticas receberão dinheiro, quais problemas serão tratados como prioridade, quais grupos serão protegidos e quais pessoas poderão ser deixadas para trás. Então, eu quero, nesse vídeo, começar dizendo uma coisa. Tudo bem você ser de direita. Tudo bem você acreditar que o mercado deve ter mais liberdade, que o Estado deve gastar menos, que a propriedade privada precisa ser protegida, ou que determinados valores sociais e familiares precisam ser preservados. O problema não é você ser de direita. O problema começa quando você não sabe quais pautas está defendendo. Quando acredita que política é apenas escolher entre uma pessoa de quem gosta e outra de quem sente raiva. Ou quando vota pensando apenas na sua casa, no seu salário, na sua família e no seu próprio modo de vida, esquecendo que uma eleição decide também o destino de milhões de pessoas que vivem realidades completamente diferentes da sua. E isso vale para quem é de esquerda, para quem é de direita e para quem é de centro. Porque ninguém deveria entregar o próprio voto a um personagem sem entender o projeto político que vem junto com ele. Então, nesse vídeo, eu quero fazer 3 coisas. A primeira, mostrar o porquê não existem pessoas completamente apolíticas. Depois, pensar no que direita e esquerda significam quando saímos dos rótulos e olhamos para as pautas concretas. E, por fim, apresentar algumas perguntas que podem nos ajudar a avaliar qualquer político, inclusive aqueles de quem gostamos e em quem já votamos. Porque é muito fácil fiscalizar adversário,
Difícil mesmo é olhar criticamente para quem representa o nosso próprio campo político. E talvez seja justamente disso que a nossa democracia esteja precisando, de menos torcedores e de mais eleitores que saibam o que estão autorizando quando votam. Antes de qualquer coisa, precisamos abandonar a ideia de que existem pessoas políticas e pessoas apolíticas. Você pode não gostar de política, pode não acompanhar o Congresso, pode não saber o nome dos ministros, pode nunca nem ter lido um programa de um partido. Mas isso não significa que a política não faça parte da sua vida. Porque, por exemplo, o preço da comida é política, a existência do SUS é política, o valor do salário mínimo é político, a escola pública é política, o direito à aposentadoria é político, a licença maternidade é política, as políticas destinadas às pessoas com deficiência são políticas. O financiamento das universidades também é político. Até mesmo a segurança pública, o transporte e a preservação ambiental, tudo isso é política. Até quando alguém diz: eu não quero saber de política, quero apenas trabalhar e cuidar da minha família. Essa pessoa está expressando uma posição política, porque as condições em que ela trabalha, o salário que recebe e o tempo que pode dedicar à família e os serviços públicos aos quais tem acesso dependem de decisões tomadas politicamente. Até o direito de dizer que não gosta de política depende da existência de uma democracia que preserve a sua liberdade de opinião. Então a pergunta não é se você tem ou não tem uma posição política. A pergunta é se você reconhece a posição que já está defendendo, mesmo quando diz que não quer saber de política. Entende? E vamos lá. Direita e esquerda, elas não são torcidas. E aqui também E aqui, talvez, alguém pode me perguntar, mas afinal, o que significa ser de direita ou ser de esquerda? Direita e esquerda não são torcidas organizadas, tá? Também não significa que todas as pessoas de esquerda sejam pessoas boas e do bem, e todas as pessoas de direita sejam mais e perversas, ou vice-versa. Existem diferentes direitas e diferentes esquerdas. Então, existe uma direita mais liberal na economia, uma direita conservadora nos costumes, uma direita nacionalista, uma direita democrática e uma extrema direita autoritária. Assim como existe uma esquerda social-democrata, uma esquerda socialista, uma esquerda trabalhista, uma esquerda feminista, e diferentes correntes progressistas. Essas categorias, elas não são caixas completamente fechadas, entende? Na prática, partidos políticos e eleitores misturam posições. Uma pessoa pode defender liberdade econômica e, ao mesmo tempo, apoiar a existência do SUS. Pode ser conservador em algumas pautas e progressista em outras. E governos nem sempre agem exatamente de acordo com aquilo que dizem defender. Mas existe uma pergunta que, historicamente, ajuda a diferenciar esses campos. Como uma sociedade deve enfrentar as desigualdades. E aí, gente, de maneira geral, a esquerda ela considera que as desigualdades sociais elas não são apenas consequências naturais das escolhas individuais. Elas também são produzidas
pela história, pela concentração de renda, pelo racismo, pelo patriarcado, pela exploração do trabalho, até mesmo pela desigualdade no acesso à educação, à saúde, à terra e às oportunidades. Por isso, as esquerdas costumam defender uma atuação maior do Estado para diminuir essas dificuldades, para diminuir essas desigualdades e garantir direitos sociais. Já as direitas tendem a confiar mais no mercado, na iniciativa individual, na propriedade privada, na manutenção da ordem e, em algumas vertentes, na preservação de valores tradicionais. Mas essas definições só começam a fazer sentido quando saímos dessas palavras abstratas e olhamos para decisões concretas. Por exemplo, você acredita que quem ganha mais deve pagar proporcionalmente mais impostos? Ou considera que a redução dos impostos sobre renda e patrimônio estimularia o crescimento econômico? A saúde, ela deve ser tratada como um direito universal ou como um serviço adquirido individualmente por quem pode pagar? O Estado deve ampliar as universidades públicas ou deve priorizar o financiamento privado e a atuação do mercado educacional? As leis trabalhistas devem oferecer mais proteção ao trabalhador ou mais liberdade para empresas e que os trabalhadores possam negociar diretamente com seus empregados, né? A segurança pública deve priorizar apenas penas mais duras e encarceramentos, ou também prevenção, educação, inteligência e redução das desigualdades. O Estado deve criar políticas específicas para grupos historicamente discriminados? E até que ponto interesses econômicos podem se sobrepor à preservação ambiental? Essas são perguntas políticas. E é isso que deveria estar em jogo quando uma pessoa se identifica como direita, de esquerda ou de centro. Não é apenas gostar ou não gostar de Lula, gostar ou não gostar da família Bolsonaro. É compreender quais decisões cada projeto político pretende tomar. Agora, precisamos enfrentar uma questão mais difícil. Nós não podemos votar pensando apenas no mundo ao nosso redor. Talvez você tenha plano de saúde. Talvez seus filhos estudem em uma escola particular. Talvez você trabalhe dentro de casa, tenha carro, consiga pagar uma aposentadoria privada. E é legítimo que você queira proteger as condições que conquistou até agora. Mas assim, em um país, ele não pode ser organizado apenas a partir da experiência de quem teve acesso a essas condições. Uma política pública precisa considerar também quem depende do posto de saúde, quem espera um ônibus durante horas, quem precisa da merenda escolar, quem vive com salário mínimo, quem é mãe solo, quem mora em uma região sem saneamento básico, quem precisa de uma universidade pública porque jamais poderia pagar uma mensalidade, quem tem uma deficiência e depende de políticas de acessibilidade, quem trabalha durante o dia e estuda à noite, quem vive em um território atingido por enchentes, deslizamentos, secas ou até mesmo contaminação ambiental. É legítimo que você pense e defenda os seus próprios interesses.
O que não faz sentido é imaginar que a sua realidade represente a realidade de todas as pessoas deste país. Porque aquilo que para você é uma escolha, para outra pessoa pode ser a única possibilidade. Você pode escolher entre o SUS e um plano de saúde. Milhões de pessoas só têm o SUS. Você pode escolher entre uma universidade pública e particular. Milhões só conseguem estudar se houver vaga na universidade pública, bolsa ou financiamento. Você pode considerar uma política de transferência de renda dispensável. Para outra pessoa, aquele dinheiro pode definir se haverá comida até o final do mês. Por isso, votar exige uma espécie de imaginação política, a capacidade de olhar para além da própria casa, não para esquecer seus limites, não para esquecer seus interesses, mas para compreender que política é a forma como organizamos a vida em comum, com pessoas que não vivem como nós. E aí você pode me perguntar, tudo bem, Ana Clara, mas como avaliar um político? E eu proponho que a gente comece com algumas perguntas. E essas perguntas precisam valer para todos, tá? Para aqueles candidatos de quem você gosta, de quem você desconfia e também para quem já recebeu o seu voto. Então vamos lá. Primeiro, o que essa pessoa promete? A proposta é concreta? Ela explica de onde vai sair o dinheiro ou apresenta apenas frases de efeito e problemas sem solução? Segundo, como essa pessoa votou quando teve um mandato? Porque assim, deputado, senador, deixa um registro. É possível pesquisar como que essas pessoas votaram em reformas, em direitos trabalhistas, em políticas sociais, orçamento, meio ambiente e investigações. Terceiro, quais projetos essa pessoa apresentou? E mais importante, quantos desses projetos enfrentavam problemas reais da população? Quarto, quais políticas ela efetivamente ajudou a implementar? Porque apresentar um projeto, aprovar uma lei e executar uma política são coisas diferentes. Quinto, quem foi beneficiado por essas decisões dessa pessoa? Os trabalhadores, as grandes empresas, os bancos, os proprietários de terra, as famílias pobres, as universidades, grupos religiosos, forças de segurança. Vamos pensar. Sexto, quais foram os custos econômicos, sociais e ambientais dessas decisões? Porque uma política pode muito bem beneficiar um grupo e prejudicar outro. Pode produzir crescimento econômico e, ao mesmo tempo, aumentar a desigualdade. Pode gerar receita hoje e provocar um desastre ambiental amanhã. Sétima pergunta e talvez a mais urgente. Essa pessoa respeita as regras democráticas? Respeita as eleições, as instituições, a liberdade de imprensa, o direito de existência dos adversários? Aceita perder uma eleição? E, finalmente, os resultados confirmam o discurso? Porque um político pode dizer muito bem que defende a família e votar contra políticas que garantem comida na mesa, escola, saúde e proteção a essas famílias, às outras famílias, né? Pode dizer que combate a corrupção e governar aliado a pessoas envolvidas em escândalos. Pode falar em liberdade enquanto tenta restringir a liberdade de quem pensa diferente. Pode dizer que defende os trabalhadores enquanto apoia medidas que reduzem direitos e aumentam a insegurança laboral.
Pode se apresentar como defensor da educação, enquanto corta verbas, desqualifica professores e trata as universidades como inimiga. É por isso que não devemos avaliar políticos somente pelas frases que eles pronunciam. Precisamos olhar para os seus atos. E agora vai aqui um alerta. Votar não é escolher um salvador da pátria. Por favor, meus alecrins, nenhum presidente governa sozinho. Quando você vota para presidente, também está escolhendo um grupo político. Está escolhendo ministros, prioridades orçamentárias, políticas educacionais, políticas de saúde, a forma como o país vai lidar com o meio ambiente, os setores que terão acesso ao governo, os grupos que serão ouvidos, os grupos que serão ignorados e a maneira como aquele governo vai se relacionar com a democracia. Por isso, não basta dizer eu gosto dele porque ele fala o que pensa. Ou eu votaria nela porque parece ser uma boa pessoa. Política, meu alecrim, não pode ser reduzida à personalidade. E também não deveria ser reduzida à religião, a memes, à raiva ou ao desejo de provocar pessoas das quais você não gosta. A sua religião pode orientar a sua vida e as suas escolhas pessoais, mas ela não deveria ser o único critério para criar políticas públicas que atingirão pessoas de diferentes religiões e também aquelas que nem têm religião. Votar não é escolher quem irritará mais os seus adversários. É decidir quais políticas serão adotadas, quais direitos serão ampliados ou reduzidos, onde o dinheiro público será investido e quais vidas serão tratadas como prioridade. Então, antes de decidir em quem votar, talvez a pergunta mais importante seja: o que ela fez quando teve poder? Quem foi beneficiado pelas decisões dela? Quais foram os custos dessas escolhas? Ela respeita as regras democráticas? E os resultados confirmam aquilo que ela diz defender? Bem, esse vídeo já deu bastante pano para manga, bastante coisa para pensar. E como eu não quero transformar uma discussão tão importante como essa em uma corrida apressada por governos, números e acontecimentos, eu vou deixar a aplicação dessas perguntas para o próximo vídeo. Porque eu quero aplicar essas perguntas a projetos políticos que governaram o nosso Brasil recentemente. Vamos olhar para os governos Lula e Dilma, para seus avanços, seus limites, crise econômica, casos de corrupção, Operação Lava Jato, mas também para a trajetória política e o governo de Jair Bolsonaro, sua atuação no Congresso, as políticas aprovadas durante seu mandato, a condução da pandemia, os resultados ambientais e sua relação com as instituições e com o sistema eleitoral. Não para fingir que todos os projetos são iguais, porque eles não são. E também não para transformar essa conversa em uma torcida, mas para comparar discursos, decisões e até mesmo resultados. Porque você pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode discordar tranquilamente de mim, mas precisa saber quais pautas você está defendendo. E precisa lembrar que o Brasil não termina na porta da sua casa. E se essa conversa fez sentido para você, compartilhe este vídeo e se inscreva aqui no canal. No próximo,
nós vamos sair dessas perguntas e olhar para aquilo que aconteceu quando esses projetos tiveram poder. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!